Oi, minha turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, vamos aí dar continuidade aos nossos estudos, né? Ontem nós tivemos uma aula de história, falamos um pouco sobre o desenvolvimento socioeconômico aqui no nosso Brasil, né? O que foi que fez parte da nossa economia, do desenvolvimento, quem foi importante para o desenvolvimento aqui no Brasil, né, economicamente. E hoje nós vamos falar sobre o engenho de açúcar, né? Os engenhos de açúcar da época. Então, já peguem aí o livro de vocês de história, já abram na página 162 e vamos começar a nossa aula. E aí, começando, eu pergunto a vocês o seguinte: quando a gente fala em engenho de açúcar, logo vem o que na cabecinha de vocês? O cultivo de que tipo de planta? Da cana-de-açúcar, exatamente. Então, quando nós falamos sobre os engenhos de açúcar, nós estamos falando sobre o cultivo da cana-de-açúcar. E vocês sabem que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, que colonizaram, né, eles se instalaram com suas famílias e começaram a cultivar na faixa litorânea do nosso território, como vocês estão vendo aí nessa imagem, do lado direito, próximo à faixa azul, que é onde fica o mar, né, o litoral, existem alguns pontos verdes, como mostra na legenda, tá? Esses pontinhos verdes é justamente onde eram cultivado a cana-de-açúcar. Então, nos séculos 16 e 17, os portugueses, eles intensificaram a ocupação do litoral brasileiro, principalmente a região nordeste, que era onde o açúcar era produzido. Então, observem aí, né, que realmente a região nordeste era mais vasta, né, mais extensa na questão de ocupação, na plantação, no cultivo da cana. E aí, toda essa cana que era produzida, depois, ela passava para um outro lugar, tá? E esse lugar para onde ela ia, né, era o engenho, certo? Então, o engenho, ele era uma grande fábrica de açúcar e lá estava, o engenho, ele era composto pela Casa Grande, como vocês estão vendo aí na imagem, ó, uma casa bem grande, né? Esse local aí era reunidas todas as instalações para fabricação de açúcar, tá? No engenho. Então, ele era composto pela Casa Grande, ele era composto pelas roças, acompanha aí na imagem. Composto também pela senzala, pela moenda, pelo próprio canavial, já que se tratava da produção da cana-de-açúcar, né? Então, aliás, da produção do açúcar, né? E do cultivo da cana-de-açúcar. Então, o engenho era composto por todos esses lugares aí que a tia falou. A roça, a senzala, a moenda, a casa grande, o canavial, tá? E as terras das propriedades eram quase todas, aí nesse engenho, utilizadas para as plantações de cana. Tá? Havia uma parte que era reservada para o cultivo de outros produtos necessários até para o consumo, né, dos moradores da fazenda e também para a pastagem dos próprios animais, porque eles precisavam também sobreviver, né? Tinha que ter o alimento dos animais e dos outros moradores. E aí, vejam bem, aí no engenho ficava a Casa Grande. Mas o que era essa Casa Grande? Era a residência do senhor de engenho. E aí eu trouxe esse personagem para que vocês conhecessem um pouquinho sobre quem foi o senhor de engenho, tá? Esse daí é o seu Fausto. Ele é dono do engenho Canavieiras. E qual é o trabalho do seu Fausto? É administrar
todas as terras e negociar com os comerciantes a venda do açúcar, a compra de escravos e de outras mercadorias que vêm da Europa e também da África. Então, o senhor de engenho, ele era considerado o chefe da família. A esposa e os filhos deviam sempre obedecer a ele, tá? E ele, a sua presença ficava ali na casa grande, tá certo? E lá no engenho, deixa eu voltar aqui para vocês observarem, existem algumas pessoas transitando por lá, ó. São essas pessoas quem fazem todo o trabalho aí no engenho. Mas quem são essas pessoas? Alguém arrisca dizer para a tia quem são essas pessoas? Os escravos, exatamente. Então, os escravos são aquelas pessoas que estão transitando ali naquela imagem, né? A produção do açúcar, minha gente, era uma atividade realizada por eles, pelos escravos. E eles trabalhavam duro mesmo. Trabalhavam, assim, cerca de 14 horas por dia e não recebiam salário algum, né? Eram apenas escravizados. E aí eu trouxe esse personagem que se chama Cosmo. Veja o que o Cosmo tem para dizer para vocês. Me chamo Cosmo e trabalho na roça da cana e na roça de mandioca da fazenda, carpinando e também derrubando o mato do sertão. Na época da colheita, corto e carrego a cana até o engenho. Trabalho de manhãzinha até o sol cair. Então, realmente, eles trabalhavam muito, trabalhavam essas 14 horas por dia, né? Levantavam logo cedo, caíam lá no campo e só paravam o trabalho no final da tarde, né? Quando já estava escuro. E aí está o Cosmo dizendo qual era a atividade que ele fazia lá no engenho, né? Vamos ver quem veio mais? Veio aí o Zulu Muzenza. E o que o Zulu Muzenza tem para dizer para vocês? Meu trabalho é movimentar o moinho e passar a cana por prensas para extrair o caldo de cana. E o moinho pode ser acionado por bois e pela água também, tá? Então, estão aí dois personagens que eram escravos dos senhores de engenho, né, que trabalhavam aí nas fazendas canavieiras, trabalhavam lá nos engenhos de açúcar, na produção do açúcar. Temos um outro personagem também, que é o Cipriano Congo. Ele veio falar com vocês aí, ele era o caldeireiro do engenho. E o que será que o seu Cipriano Congo, caldeireiro, fazia lá no engenho de açúcar? Vamos ver? Sou Cipriano Congo e trabalho alimentando as fornalhas e mexendo os tachos de calda para fazer açúcar. Também trabalho na roça, quando a cana não está na época do corte. Então, observem que todos eles são escravos, né? São negros escravos trazidos da África para trabalhar aqui nas fazendas canavieiras. Trabalhavam duro para sustentar suas famílias, né? E sofriam, minha gente, sofriam bastante, né? Porque também eles não tinham remuneração, né? Não eram pagos e trabalhavam o dia inteiro, mais de 8 horas por dia, trabalhavam aí umas 14 horas por dia, né? Então, os escravos, eles viviam lá nos engenhos de açúcar, eles viviam em alguns barracões, e esses barracões eram desprovidos de janelas, não tinha divisórias, tá? Havia apenas uma porta. E esse local, que é o que vocês estão vendo aí na imagem, era conhecido como senzala.
Então, era lá que eles se instalavam, todos os escravos, todos, sem exceção, né? Se instalavam ali nas senzalas. Era um espaço que ficava de frente para o pelourinho, que era uma coluna de pedra ou de madeira. E essa coluna servia para os escravos serem castigados, tá? Então, lá o pelourinho, ou a coluna de pedra ou madeira, servia para que os escravos fossem castigados. Então, durante o dia, os escravos e as escravas seguiam para o trabalho. As crianças pequenas ficavam nas senzalas com as escravas mais velhas, né? No caso, as idosas. E à noite, os homens dormiam separados das mulheres e das crianças. Isso aí dificultava bastante a convivência entre as pessoas da família, tá? Nós temos também um outro personagem que fazia parte aí dos engenhos de açúcar, que era o feitor. E esse daí era como se fosse o braço direito do senhor de engenho. Esse personagem aí que está para falar com vocês é o seu Creomar. Então, sou o Creomar. E qual é o trabalho do seu Creomar? Meu trabalho é vigiar os negros e fazê-los trabalhar direito para meu patrão. Não dou confiança para os negros, pois não posso deixá-los fugir. Então, os negros, né, os escravos, realmente não tinham vez de nada. Tinham apenas que trabalhar, né? Infelizmente, era a realidade dessas pessoas. Bom, pessoal, esse foi o nosso assunto de hoje. Espero que vocês tenham compreendido toda a historinha até aqui, tá? Agora eu vou deixar vocês com a atividade que está lá nas páginas 165 e 166. Então, estudem, leiam o texto no livro de vocês, respondam a atividade e a gente volta a se encontrar na próxima aula. Até lá!